Eu vou começar o nosso papo de hoje com o modo super sincero ativado e já vou dar uma informação para vocês. Na minha opinião, hoje em dia, uma das melhores maquininhas de cartão que você pode ter são as maquininhas do Tom. Seja para pessoa física, se você trabalhar com o seu CPF, seja para pessoa jurídica, se você trabalhar utilizando o seu CNPJ. Porém, entretanto, todavia, né, o Tom tem um grande ponto negativo que sempre me incomodou bastante, que é a forma como ele faz o marketing dele, a forma como o Tom presta as informações. Se você não prestar atenção, o Tom ele é cheio de letrinha miúda, é cheio de asteriscos e pode fazer com que você se sinta iludido depois que você adquiriu algum produto ou serviço do Tom. Então, nesse papo de hoje, a gente vai falar principalmente sobre os planos de taxas que o Tom tem atualmente, mas a gente vai falar sobre isso sem letrinha miúda, sem asterisco, para que você receba uma informação de qualidade, né, e tome a sua decisão de compra ou não, né, prestando atenção nesses detalhes, dos asteriscos e tudo. Esse assunto te interessa? Essa informação te interessa? Então fica comigo até o final desse vídeo. Então, pessoal, indo direto ao ponto, a gente vai começar falando sobre os planos de taxas do Tom. Porque no final das contas é isso que interessa, né? Não adianta a empresa ficar anunciando que tem conta digital, cartão virtual, isso e aquilo. No final das contas, isso tudo é perfumaria. O que interessa para a gente é principalmente as taxas. E é sobre isso que a gente vai já começar falando nesse vídeo aqui. E eu já quero destacar para vocês o seguinte, né? O Tom, ele tem três planos principais atualmente: o Tom Pro, o Tom Mega e o Tom Super. Esses três planos, qualquer pessoa pode trabalhar com eles. Não importa se trabalha utilizando o CPF ou se trabalha utilizando o CNPJ. É tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Porém, se você tem o seu CNPJ, eu acredito que hoje em dia nenhum desses três planos vai interessar mais para você, porque para quem tem CNPJ, o Tom ele lançou esse ano esse plano novo aqui, ó, que é o plano chamado Tom Pro MEI e PJ. Esse plano aqui é específico para pessoa jurídica, só pode aderir a esse plano quem tem CNPJ. Eu não vou entrar em detalhes desse plano hoje, até porque eu já gravei um vídeo aqui no canal só falando sobre ele, e vocês podem ver o vídeo no cardzinho que está aparecendo aqui em cima, né? E esse já é a primeira dica que eu dou para vocês. Se você tem CNPJ, seja MEI ou de qualquer outro tipo, esse é o plano que interessa para você, porque é onde você realmente vai ter as menores taxas do Tom. Só que só vale para quem trabalha com CNPJ, ok? Agora, se você trabalha com CPF, então você vai ficar por aqui mesmo e escolher um desses três planos. E ainda tem também aquela questão do TapTom, que é exclusivo, né, para você vender utilizando o seu celular, mas eu não vou entrar em detalhes do TapTom hoje. A gente vai gravar um vídeo aqui no canal depois só falando sobre o TapTom. Então hoje a gente vai entender principalmente esses três aqui, ó: o Tom Pro, o Tom Mega e o Tom Super. E eu já vou dizer para vocês o seguinte, pessoal, eu diria, sendo bem sincero, esquece o Tom Super e esquece o Tom Mega, né? Porque as taxas desse plano são mais elevadas. Você tem o benefício, principalmente no Tom Super, que você paga mais barato nas máquinas. Mas quando você vai comparar o que você pagaria comprando a máquina pelo Tom Super ou comprando a máquina pelo Tom Pro, a diferença no preço da máquina não é nem tão grande, mas a diferença nas taxas é bem considerável. E eu sempre falo, entre pagar menos na máquina ou entre ter taxas menores, sempre escolha ter taxas menores, porque com as menores taxas você vai recuperar aquele dinheiro que você pagou a mais na máquina e depois você já vai ficar no modo lucro no caso. Porque a partir do momento que você recuperou o que você pagou a mais na máquina, o que vem daí para frente é só lucro para você, né? Então eu diria que esse plano Tom Super e o Tom Mega, né, eu diria até para você esquecer esses dois, né, se você trabalha com o seu CPF, e se concentrar só no Tom Pro.
né? Você vai pagar um pouco mais na hora de comprar a máquina, porém você vai recuperar esse dinheiro rapidamente com as taxas menores que você vai ter. E eu já vou chamar a atenção aqui para mais um asterisco. Tá vendo essas taxas aqui? Quem conhece o Tom já não se ilude por isso, porque sabe que essas taxazinhas aqui são as taxas daquele famoso período promocional. E é como eu falei, a gente vai falar das coisas aqui sem asterisco, sem letria miúda. Então, você vai receber a informação correta para poder tomar uma decisão consciente. Então, vamos lá falar mais sobre as taxas aqui. E aqui nós temos o seguinte, ó, pessoal, lembrando aqui naquela coisa de deixar o modo super sincero ativado, sempre se ligue que todas as taxas que a gente vai falar agora são aquelas taxas para quando você atende um cliente que tem cartão da bandeira Master ou Visa. Né? Se você atender um cliente que tenha cartão Elo, American Express ou Hipercard, as taxas elas mudam um pouquinho. Eu acho que quem conhece esse mundo de maquininha de cartão já sabe disso, já está habituado com isso. Né? Mas caso você esteja começando nesse mundo agora, saiba disso. A gente sempre fala das taxas do Master e Visa, que são as taxas de referência. Se bem que hoje em dia também, pessoal, 95% das pessoas que a gente atende, geralmente é Master ou é Visa. Né? Então, de 10 clientes que você atende, geralmente 9 é Master ou é Visa, ok? Os outros 10%, os outros 1% é isso aqui, Elo, American Express ou Hipercard. Ok? E também a gente vai falar primeiro das taxas para você receber com um dia útil. Ou seja, você vende hoje, né, mesmo que seja parcelado, e com um dia útil você vai receber o valor total. Ou seja, mesmo que seu cliente compre parcelado em 12 vezes, você recebe o valor total com um dia útil. Você tem a opção de receber no mesmo dia? Tem. Só que se você receber no mesmo dia, as taxas aumentam um pouquinho. Eu sempre prefiro, pessoal, trabalhar com um dia útil. Porque um dia útil já é rápido, né? Eu vendo hoje e já recebo com um dia útil. Eu acho isso super rápido. E aqui tem a vantagem que eu sempre vou ter as menores taxas, né? Quando a gente fala de menor taxa, a gente sempre tem que se ligar nesses detalhezinhos, né? Eu prefiro esperar um dia para ter a garantia de sempre ter as menores taxas. Mas vamos lá, ó. Então, aqui você já sabe, ó, tem as taxas do Tom Mega, do Tom Super, né, e tem do Tom Pro. Como eu falei, eu vou me atentar no Tom Pro, porque é onde realmente a gente vai ter as menores taxas do Tom. Só que isso aqui que a gente está vendo são as taxas, já está dizendo aqui, ó, taxa do período promocional. Ou, deixa eu até aumentar um pouquinho para você gerir um pouquinho maior na tela. Pronto, ó, tá aqui, ó, taxa do período promocional. Ó. Você vai ter durante o período de 30 dias, né, ou até você completar R$ 5.000 em venda, essas taxas aqui. Tá vendo? 0,74% no débito, 0,74% no crédito à vista e apenas 8,99 no crédito parcelado em 12 vezes. São taxas realmente muito boas, mas essas taxas aqui, pessoal, só vai durar 30 dias ou até você completar 5.000 em vendas, né? O que acontecer primeiro. Depois que passar esse período promocional, quais são as taxas que você vai ter? Por exemplo, se você vender acima de R$ 2.000, né, aí você vai para essas taxas que eu vou mostrar agora. Quais são? Ó, você vai ter 1,45% no débito, né? 3,51% no crédito à vista, e quando você vender no crédito em 12 vezes, vai pagar uma taxa máxima de 14,79%. Se a gente olhar aqui, ó, nesse plano aqui do meio, que é o Tom Mega, olha a taxa que você vai ter. No parcelado em 12 vezes, 20,39%. Isso é uma taxa absurda de alta, né? Se for no outro plano, que é o Tom Super, ó, você vai ter o quê? Ó? 22,59% de taxa. Também é uma taxa muito alta, tá vendo? Então, esses planos aqui, como eu falei, ao meu ver, eles acabam não valendo a pena no caso. Você paga menos na máquina, mas principalmente quando você vende no parcelado, as taxas ficam muito altas. Então, não vale a pena. Eu diria para você se concentrar principalmente no Tom Pro, é onde você realmente vai ter as melhores taxas aqui. Agora você fala, Fabiano, e se eu vendo
de 2.000 para baixo. Como é que ficam as taxas do Tom Pro para quem vende de 2.000 para baixo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, para quem vende menos de 2.000 por mês, ó, as taxas que você vai ter depois que passar o período promocional vão ser essas daqui, ó. 1,69% no crédito, 3,86% no crédito à vista ou 20,39% no crédito parcelado em 12 vezes. Ou seja, para quem vende abaixo de R$ 2.000, as taxas do Tom Pro ficam iguais às taxas do Tom Mega no caso. Certo? Então, aí tem uns detalhezinhos que é importante a gente entender. Geralmente, pessoal, quem vende abaixo de R$ 2.000, essa pessoa ela vende mais no débito ou no crédito à vista, né? Quando a pessoa vende muito pouco assim, é difícil ela vender no parcelado. Então, se a gente parar para pensar, nesse caso até que é interessante, porque, poxa, eu vou ter taxas mais elevadas no parcelado, porém, geralmente quem vende, né, no menos de R$ 2.000, essa pessoa vende mais assim, ó, ou no débito ou no crédito à vista. Geralmente é o quê? Sei lá, um pequeno comércio, né? Sei lá, um comércio pequeno, uma pessoa que tem o emprego dela, né, e faz outra coisa para complementar a renda. Então, geralmente, quem tem um limite de faturamento tão baixo por mês, né, é porque se concentra mais no débito ou crédito. Então, nesse caso, até que vale a pena sim, porque no débito e no crédito as taxas não estão elevadas, né? Isso pesa mais para quem vende no parcelado, mas essa não é a realidade de quem vende tão pouco por mês, né? Agora, geralmente, quem vende mais por mês, a pessoa fica mais nesse patamar aqui, acima de R$ 2.000. Aí, geralmente, quem vende acima de R$ 2.000 já são pessoas que têm um volume de venda maior, essa pessoa, de repente, já começa a trabalhar mais no parcelado, e aí ela vai ter taxas menores ainda no débito e no crédito, e no parcelado também não vai pesar tanto para ela, tá vendo? Fica uma taxa máxima de 14,79%, que é interessante a gente entender toda essa mecânica no caso, né? A dica principal que eu dou para você, ó, é não se iludir com essa coisa do período promocional. É bom você prestar atenção com isso e você entender que o melhor plano realmente é o Tom Pro. Eu diria para você esquecer o Tom Mega, esquecer o Tom Super. Agora, vamos falar de maquininha? Será que o que eu pago pela máquina no Tom Super é tão mais caro do que eu pagaria no Tom Pro? Vamos falar sobre as maquininhas aí. E agora que a gente vai falar sobre as maquininhas, pessoal, eu diria para vocês o seguinte, ó. Quando entrar no site do Tom, entra no site do Tom usando o link que está aqui na descrição desse vídeo ou o QR Code que está aparecendo aqui na tela, ok? Porque quando você entra no site do Tom pelo nosso link ou pelo nosso QR Code, vai aparecer essa mensagem aqui para você, ó. Cupom de 10% aplicado ao carrinho. Ou seja, em cima do desconto que o Tom estiver trabalhando lá no site, você vai ter mais 10% do nosso link de indicação. Então, já entra no site do Tom pelo nosso link para você ver essa mensagem aparecendo aqui em cima para você, ok? E vamos lá, vamos descer aqui para a gente ver as maquininhas do Tom, né? A gente já entendeu as taxas agora, né? Vamos falar sobre as maquininhas aqui do Tom. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho para caber tudo na tela. Então, ó, nós temos aqui, ó, 4 maquininhas que o Tom tem hoje, tá vendo? Eu vou deixar, inclusive, no Tom Super ativado primeiro, que é onde as maquininhas ficam com menor preço. Ó. Por exemplo, né, a máquina Smart, no caso, a Tom T3 Smart, ó, pelo plano Tom Super, ela fica por R$ 125, como vocês podem ver aqui, tá vendo? Ela fica por R$ 125, ou parcelado em 12 vezes, fica 12 parcelas de R$ 10,44. Se você for pegar essa mesma máquina, a Tom T3 Smart, no plano Tom Pro, que é o que vale mais a pena para ter as taxas menores, olha o preço dessa maquininha, subiu para R$ 177. Ou seja, você vai pagar apenas R$ 50 a mais na máquina, né? Porém, você vai ter as taxas muito menores, pessoal. Então, para mim, não faz sentido isso que algumas pessoas gostam de fazer, de pegar a máquina pelo Tom Super, aí você economiza na máquina, porém você paga taxas muito elevadas, né?
Então a dica que eu daria para você, vai direto para o Tom Pro, né? De preferência naquele plano de um dia, para você aproveitar realmente as menores taxas, né? E aí você escolhe a maquininha que você quer. Por exemplo, uma máquina que eu acho muito boa, para quem não quer investir pesado na máquina, para quem está começando, é essa daqui, ó, a Tom T2 Pro. Você paga apenas, ó, R$ 53 nessa maquininha aqui, tá vendo? Ou 12 parcelas de R$ 4,45, tá vendo? Isso já no plano Tom Pro, tendo direito às melhores taxas, né? E esses valores que vocês estão vendo aqui, pessoal, já é considerando o nosso desconto de indicação. Se você entrar no site do Tom sem ser pelo nosso link, você vai ver valores maiores aqui. Então, pessoal, o resumo desse vídeo é o seguinte: se você é MEI, né, e tem CNPJ, o melhor plano para você é o Tom Pro MEI e PJ, que é aquele plano específico para quem trabalha com CNPJ. E se você não tem CNPJ, se você trabalha com o seu CPF, o melhor plano é o Tom Pro, a versão normal, que aí qualquer pessoa pode ter esse plano no caso. Não importa se é CPF ou CNPJ, mas nesse caso o Tom Pro normal agora fica mais para quem tem o CPF mesmo, né? De qualquer jeito você vai ter as melhores taxas do Tom, seja no seu CPF, seja no seu CNPJ, né? E você, esse vídeo aqui te tirou as principais dúvidas? Você tem mais alguma dúvida ou pergunta sobre o Tom? Coloca aqui embaixo nos comentários para a gente seguir conversando sobre o Tom. E lembrando, se você for comprar sua maquininha, seja no CPF ou seja no CNPJ, usa o link que está aqui na descrição do vídeo ou o nosso QR Code para garantir aquele desconto a mais na hora de pegar a sua máquina.